Manhã Cidade. Entrevista. No calor, no verão, com umidade baixa, exposição solar, aumentam a incidência de problemas de pele, como micoses, brotoejas, queimaduras solares, acne solar, melasma e até câncer de pele. A prevenção envolve a fotoproteção rigorosa e hidratação adequada. Vitor, e hoje, para trazer as orientações de como se cuidar nesse período, o Momento Cidade Entrevista recebe a dermatologista Esther Santana. E a gente já aproveita para reforçar o nosso WhatsApp Cidade, 998780997, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, né, e sobre assuntos relacionados à nossa pele em geral, né, temos agora uma consulta agora de graça aqui, fiquem à vontade para mandar a pergunta de vocês. Doutora Esther, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Bom dia, muito obrigada pelo convite, principalmente nessa época do ano, onde aumenta a incidência solar. A gente já vive, né, numa região que naturalmente tem muita exposição solar, só que nessa época do ano, verão, né, a gente aumenta também a nossa exposição. Muito bem. Vitor aqui elencou, né, meu Deus, ele estava falando, já estava me agoniando, micose, brotoeja, queimadura, acne solar, meu Deus do céu. Por que, né, essa temperatura mais elevada termina favorecendo o surgimento de tantas patologias como essas? Então, naturalmente, nossa pele, por conta do calor, ela vai produzir mais oleosidade, vai produzir mais sebo. Então, a micose, por exemplo, dermatite seborreica, que são caspas, ela aumenta porque o nosso couro cabeludo já vai aumentar também a oleosidade. Então, o fungo, ele gosta de óleo, então, gosta de óleo, umidade. Então, ele cria um ambiente que vai propiciar esse tipo de lesão. Também brotoeja, alergia ao suor. A gente vê muito em criancinhas. Fica suando o pescoço, aí a mãe leva para o consultório, tá aquele pescocinho bem irritadinho por conta do calor. Na verdade, a nossa pele ela vai tentar se proteger. Então, aumenta suor e aí acontecem essas irritações. Doutora, a gente entende que o suor funciona como uma espécie de ação do corpo para garantir que a temperatura do corpo fique adequada. A gente está num calor muito grande, então aquele suor ali é para a gente não aquecer demais. O nosso corpo tem uma temperatura específica para trabalhar. Mas esse óleo que a senhora se refere, qual é a função dele? Por que ele vem junto com o suor? Também para proteger a nossa pele. Então, a gente vê muito, até você falou, o surgimento de acne, porque a pele ela tende a se proteger. Então, existem vários mecanismos que a nossa pele vai tentar se proteger. Uma delas é a fabricação de sebo, porque aí ela oclui a pele para não perder a hidratação. Então, a gente, por exemplo, a gente passa hidratante na pele. Tem muita gente que gosta de passar óleos, óleo de girassol. Então, quando a gente hidrata a pele, acaba que a gente não oclui também. Então, bota o hidratante, coloca óleo para ocluir e diminuir essa perda de água transepidérmica. Então, por isso que a nossa pele, ela tende a se proteger produzindo sebo. Outra forma de proteção é a melanina. Então, quando a gente se expõe ao sol, até mesmo você citou uma das doenças, que é melasma, a nossa pele, ela tende a bronzear quando a gente não está protegido. Então, não está com protetor solar, a pele vai produzir melanina para proteger do sol. E aí acabam surgindo patologias como o melasma. O melasma, né, é aquela mancha mais escura na pele, que é no rosto, que é o terror das gestantes, doutora. Gestantes e sol. Né? Essa combinação, ela é possível, né, sem a pele ficar manchada, de forma saudável? O que é que a senhora encontra muito no consultório? Então, o melasma... Porque as grávidas, eu vejo, tirei a foto de biquíni, né? Com a barriga grande no sol escaldante. Tem que ter, né? Então, o melasma, ele é multifatorial. Um dos fatores para aparecer o melasma, para surgir o melasma, é hormonal. Então, quando a mulher está gestante, acaba tendo mudanças hormonais por conta da gestação e surgindo a mancha. O que é que acontece? O melasma é uma doença crônica, então não tem cura, tem controle. Ele vai clarear, se você for para o sol, vai predispor. Então, por exemplo, a mulher está gestante, então ela já tem um fator de risco para o surgimento do melasma. Ela se expõe ao sol, já é outro fator de risco. Então, juntando vários fatorzinhos de risco, acaba surgindo a mancha. E aí, quando a mancha vem, é muito difícil controlar. Então, o que é que eu recomendo?
Bastante protetor solar, bastante proteção. Hoje a gente tem alguns clareadores no mercado que eles são liberados para gestante. Então, algumas gestantes minhas eu já inicio, mesmo sem ter melasma, porque a gente já protege essa pele de surgimento de manchas. Além disso, eu sempre digo para as minhas pacientes, elas passam o ano inteiro tratando melasma. Chega janeiro, vai para o sol, a gente começa do zero. Porque basta um dedinho da mão no sol para o melasma do rosto reaparecer. Então, o principal, proteção solar. Doutora, a senhora falou agora sobre o rosto. Por que a pele do rosto é mais sensível do que, por exemplo, a pele dos braços ou de outras áreas do corpo? Na verdade, é porque a gente acaba expondo ela mais. Tá entendendo? E a pele do rosto, ela, querendo ou não, é uma pele mais fina. Né? Quando a gente toca, a gente sente que a pele do rosto ela é mais fina, a camada dela. Então, acaba que ela tende a ser mais sensível. E ela fica, querendo ou não, mais exposta do que os braços, costas. Pescoço também, a pele é muito fina? Pescoço, principalmente, é mais fina. E ela a gente esquece dele. Muitas vezes. Eu sempre digo para minhas pacientes assim, se você está vendo seu rosto está envelhecendo, o pescoço já envelheceu há muito tempo. Porque acaba que o pescoço ele não cicatriza tão bem. Tem menos folículo, cicatriza pior, vamos dizer assim. Então, acaba que ele envelhece mais rápido. Então, a gente não pode esquecer nem do pescoço e do colo, porque aí eles são peles que são mais difíceis de tratar. É o que a gente fica vendo, né? A pele tá lá arrumadinha e tudo mais, e aquela diferença que a gente vê do colo para o rosto, né, doutora? No pescoço, principalmente. A gente esquece muito de passar protetor solar, pescoço, colo. Então, assim, tem que ser igual escovar dente. Acorda de manhã, escova o dente, protetor solar, rosto, pescoço, colo. E protetor solar não é só para quem vai para praia, não, né? Porque as pessoas ainda insistem nisso, né? Compra um protetor solar ali, porque vai passar um fim de semana na praia, né? Em janeiro, e esquece ele guardado. Depois nunca mais usa. Nunca mais usa. Então, isso aqui queima também, essa luz? Ela queima, mas, assim, a gente tem que lembrar que a gente... Como eu falei no início, a gente vive numa área que tem muita incidência solar. Então, até mesmo nublado, a gente pode estar ali... Pode estar não, a gente vai estar ali recebendo UVA, UVB. E aí, o protetor solar tem que ser rotina na nossa vida. Tanto para a gente, principalmente, prevenir câncer de pele, quanto retardar o envelhecimento, aparecimento de manchas. Então, assim, a gente não pode esquecer do protetor. Ô, Vitor, falando em protetor, né? Sempre tem muita coisa na internet. Protetor funciona, protetor não funciona. A gente tem que botar o protetor 30 minutos antes. Não, tem que esperar queimar um pouquinho por causa da vitamina D. Aí bota depois. Aí tem protetor em creme, protetor em gel, protetor em spray. O fator de proteção, só funciona até 60. Aí hoje a gente vê 90, vê 100. Protetor solar e o mercado. Como é que a gente faz para escolher? Tem um tipo de pele? Funciona mesmo? Não funciona? Qual a hora que a gente aplica? Como é que deve ser essa relação, doutora? Então, eu sempre brinco que protetor solar é igual marido. A gente namora um monte e casa com um. O que é que acontece? A gente tem uma gama de protetores no mercado. Por quê? Cada pessoa tem um gosto. Então, acaba que protetor, regra básica, fator a partir de 30. O que é que muda de fatores? 30, 50, 60, 70, 99. É o tempo de duração que ele vai estar ali protegendo. Então, o fator 30, eu tenho que reaplicar a cada hora. Um fator 99, eu consigo reaplicar ali a cada 2, 3 horas. Então, a segurança que a gente tem no fator de proteção é o tempo de duração, mas eles protegem igual. Não é que ele protege certo? Menos, não, né? Não é que protege menos, é o tempo Para mim era em relação à potência dele. Exatamente. Basicamente, todo mundo acha isso. O que é que acontece? Tem produtos que têm fator de proteção, que não são protetores solar, então a gente tem que se atentar a isso. O ideal é ter realmente um protetor solar, tem que ter lá, protetor solar, certo? Fator 30. A gente tem uma gama enorme no mercado. Quais as dicas que eu dou para os meus pacientes? Tenta ver um que seja adequado para o seu tipo de pele. Então, você tem uma pele oleosa, vai estar lá, Oil Control, para peles acneicas, para peles oleosas. Então, tenta ver um que seja adequado para o seu tipo de pele.
Um fator maior, porque aí já diminui essa quantidade, essa necessidade de reaplicação. Principalmente para a criança, né? Porque a criança chega na praia, ela quer brincar, não quer Ela não atender quer. a gente para estar repassando, né? Justamente. Se for criança, tentar ver um protetor que seja adequado para pele infantil. Se gosta de uma maquiagenzinha, eu já indico comprar um protetor com cor. Aí vai ter que ver qual é a cobertura, qual é a cor. Mas assim, basicamente, tenta ver um protetor com um fator de proteção maior. No meu gosto, eu gosto de protetores que têm textura de gel creme. Já tenho pacientes que gostam de protetores fluidos. Então, assim, vai depender do que você gosta da textura da sua pele. A gente tem protetores que deixam a pele bem seca. Tem protetores que deixam a pele com aspecto mais hidratante, de pele mais glow. Então, vai depender do gosto que você tem de escolha de protetor. O principal é você usar. Eu recomendo você comprar um para o rosto e um para o pescoço, colo e corpo. Eles têm composições diferentes quando é para o rosto? Porque a gente tem para o rosto, tem para o corpo. Tem cosmética diferente. Então, assim, o protetor solar corporal, ele tende a ser mais oleoso, sabe? Então, eu tenho pacientes que preferem um para tudo, principalmente homem. O homem quer pegar um pote e passar do pé à cabeça. É igual a shampoo, né? A gente tem vários, o homem tem o do Cristiano Ronaldo, né? Sempre. Inclusive, é muito bom para dermatite seborreico. Do Cristiano Ronaldo. O shampoo. E a gente fica lá olhando, o cara vira, esse do Cristiano Ronaldo. Então, assim, mas assim, mulher adora cosmético, né? Então, assim, geralmente eu indico passar um sem cor, e um com cor por cima e um pro corpo. Tem que usar os dois, Veja, se você quiser uma proteção mais efetiva, sim. No dia a dia, eu geralmente recomendo usar um com cor, porque é rápido ali. Agora, você trabalha sendo muito exposta ao sol. A gente de saúde, por exemplo, aí eu recomendo colocar os dois, a gente consegue... E se for para uma praia também, no caso, Aí também, porque a gente cria uma barreira física também, com a cor do protetor. Eu tenho uma dúvida sobre a aplicação. A gente já viu em filme por aí, né? As pessoas colocarem o protetor e ficar marcado, né? O protetor, principalmente em criança. Aquilo tem efeito ou não? Assim, não tem necessidade. Você foi moda uma época, lembra que a gente andava? Tem que deixar aqui. Meio surfista, vibe surfista, né? Pois é. Agora só tem filme mesmo. Não tem necessidade. Uma colherzinha de chá dá pro rosto, pescoço e colo. O ideal é realmente você lembrar de reaplicar esse protetor, tá certo? Porque acaba que o produto não é absorvido, você estraga, entendeu? Outra coisa que é muito importante, que a gente esquece, aplicar protetor na orelha. Nuca, né? Nuca, couro cabeludo para quem é careca, Eu entendeu? tenho que aplicar sempre. Inclusive, a gente tem no mercado alguns protetores que são para couro cabeludo e para cabelo, que tem KPF. Teve até um lançamento. Na verdade, tiveram vários lançamentos. Porque essa indústria, ela tá sempre com novidades, né? Porque acaba que vai se adaptando ao gosto do cliente, né? Então, cada hora tem uma demanda. Então, a indústria tenta adaptar para poder, claro, vender mais e agradar, né? Estamos conversando com a doutora Esther Santana, dermatologista, né, sobre a pele e o verão. E agora eu vou tirar uma dúvida minha. Eu tenho um jogador em casa, né, que detesta protetor solar, porque ele diz que arde os olhos dele quando ele está jogando. A gente vê aí também, mais uma vez, falando sobre a indústria, né, as pessoas que correm, né, que tem que estar com protetor. Existe um protetor solar, assim, para quem pratica esportes, por exemplo? Existem, não são vários protetores que são realmente feitos para quem pratica esporte. A gente tem... Você começa a suar e vai... Não tem problema. Pronto. Gosto muito, tem o da Sdim, que é o esporte. A gente teve até agora um lançamento, que ele é um gelzinho bem seco, então não arde, não escorre. Teve um lançamento agora da Dermage, maravilhoso, que é também indicado para quem pratica atividade física. A gente tem também da La Roche. Enfim, a gente teve muito lançamento de protetor com essa proposta, porque a gente vê que está tendo um movimento assim, né, de saúde, de corredores. Então a indústria já se adaptou a isso. Outra opção que é muito boa é protetor em bastão. Para quem
faz essa prática de esporte, porque ele já é naturalmente mais seco, então tende a escorrer menos. Eu comprei uma infantil para ele de bastão, porque como é infantil, provavelmente não vai arder, né? Não vai arder. Foi igual a shampoo. Eu acho que a gente tem que se perguntar, mas isso é normal, doutora? Você passa um protetor e de repente arde os olhos? É normal? Pode acontecer? Nesse caso é porque começa a suor. O suor escorre para o olho e o suor escorre com o protetor que está na testa, entendeu? Pode acontecer. Inclusive, existem algumas marcas que a gente faz essa reclamação, a marca mesmo, aos representantes, né, que nos visitam no consultório. E aí teve até uma marca, a Aegin, que uma época o protetor mais famoso deles estava ardendo os olhos, e aí várias pessoas estavam reclamando, eles mudaram a fórmula e agora não arde mais. A gente teve um lançamento também da La Roche, o UVE, protetor maravilhoso, inclusive é fácil de reaplicar por cima da maquiagem, que também não arde os olhos. Eu como tenho muito protetor, ganho muito protetor, eu acabo testando realmente na área dos olhos, eu coloco bastante para ver se não arde. Então, a gente vê que a indústria está mudando completamente essa questão de protetor arder nos olhos. E quanto mais específico, os valores variam também. Só um ponto aqui, doutora, para a gente falar um pouco sobre o efeito de não usar, né? A pessoa vai lá, eu só vou ali rapidinho e volto, não vai acontecer nada, e daqui a pouco a pessoa vê que a pele está meio avermelhada, né? E de repente começa a sentir como uma espécie de comichão, né? Como se fosse uma vontade de coçar mesmo. O que acontece ali, né? Você está sem proteção, sua pele foi exposta. Vou ficar aqui embaixo do guarda-sol, né? Não vai... E aí vem uma vermelhidão e depois uma vontade de você coçar. O que é isso? Queimou a pele. Então, assim, não existe isso, vou ali sem protetor, vou ficar na sombra. Não, tem que aplicar protetor. Eu sempre digo uma regra aqui. Se bronzeou, é porque não está bem protegido. Então, assim, você botou bastante protetor, foi pra praia, voltou bronzeado, você não se protegeu direito. Então, ou não reaplicou. Sempre que a gente vai pra água, sai, tem que reaplicar o protetor, tem que se enxugar, né, e reaplicar o protetor. Mas peraí, então, doutora, o bronze é vilão, então? O bronze bronzeou, não está bem protegido. E tem como bronzear protegido? Quer dizer, a gente quer ficar com a marquinha, mas não quer prejudicar a pele. Não tem, né? Não tem, bronzeou, prejudicou. O que é que acontece? A gente não vai ver o efeito desse bronzer hoje, assim, o malefício dele. A gente vai ver daqui a 10, 15 anos. Então, todo o sol que a gente leva de bebê até morrer, ele vai acumulando na nossa pele. Quando a gente é novo, a gente consegue, né, combater esses danos. A gente vai envelhecendo, vão aparecendo os sinais de que levou muito sol. Então, manchas, aquela pele mais grossa, porque acaba que a pele presa está se renovando mais, então acaba espessando a pele. Manchinhas brancas também são muito comuns. Então, o efeito do bronzer não é de hoje. Eu me bronzeei hoje, amanhã vou ficar manchada. Não. Daqui a 10, 15 anos, 20 anos, você vai começar a ver o efeito desse sol na sua pele. Doutora, mas só para entender essa questão aqui da exposição e bronzeou, muita gente reporta que a pele fica mais quente depois que se expõe demais e bronzeou ali. Mas e essa coceira, o que é isso? A coceira é porque a pele está ali tentando se proteger do sol, então a pele está seca. Entendeu? Você pode ver quando a gente vai para o sol, para a praia, a gente volta, a pele está seca, porque a gente perdeu hidratação, perdeu água para o ambiente. Aqueles produtos pós-sol, eles ainda são recomendados? São, com certeza. Eles ajudam bastante. Eles ajudam a repor, tanto a baixar essa temperatura da pele, né? Que eles são mais geladinhos, são um gelzinho, quanto a repor essa hidratação. Sabe o que eu amo? Eu boto o hidratante na geladeira. Ótimo, pode maravilhoso. Porque aí quando você sai do sol, ele tende a baixar essa temperatura. E assim, um perigo que a gente vê muito é insolação. Então, essa pele quente, às vezes a gente nem se expôs a uma temperatura tão alta, mas perdeu tanta água que acaba causando a insolação, que aí é grave. Se está sentindo, está vomitando, está do sol, está vomitando, pele muito seca, corre para emergência porque tem que hidratar. Teve um momento que a senhora falou sobre o tipo de pele para que a gente possa comprar o protetor adequado. Bom, mas tem muita gente que deve estar perguntando qual é o tipo de pele que tem. A única maneira de descobrir é ir ao consultório, consultar dermatologista, ou tem alguma maneira da gente saber isso? Então,
O ideal é que vá para uma consulta, mas eu basicamente tento ajudar da seguinte maneira. Então, a pele está muito oleosa, pele oleosa. Ou a gente tem pele mista, que tende a ficar oleosa na zona T do rosto, que é testa, nariz, queixo. Então, e nas outras áreas, normal a seca. A gente tem também pele seca, que aí é fácil de identificar, porque nada hidrata essa pele, basicamente. Não, a gente tem hidratante, mas assim, o paciente sente que a pele repuxa, então é um tipo de pele seca. A gente tem pele com rosácea, que aí já é uma condição de pele. Por exemplo, ficou com vergonha, fica vermelho, ou tá com raiva, você já vê logo na a gente cara chama as patocas, né? Que a gente fala no popular, né? Uhum. Então é uma pele com rosácea. Aquelas placas, né, vermelhas. Isso. Não no corpo, mas sim no rosto. Aquela bochechinha vermelha. Então a gente tem que se alertar, porque pode ser uma rosácea. Então, na própria embalagem do protetor vai dizer feito para pele seca ou textura hidratante. Então, a paciente tem pele seca, ele precisa de hidratação. Então, vou comprar um protetor mais hidratante. Então, eu gosto de auxiliar nesse sentido. A gente tem uma pergunta aqui. Bom dia, eu queria tirar uma dúvida. Sou Luzinete Soares do Salgado. Eu tenho 56 anos e não uso nada na minha pele, nem creme, nem protetor, não uso nada. Até o povo ficar fazendo essa propaganda, tem que usar, mas minha pele não mancha, não arde, não queima nada. Eu não vou à praia. Aí, no meu caso, eu tenho que usar mesmo assim? Ô, Luzinete, não mancha hoje, mas daqui a Mas tem 56 anos, ela está dizendo. Mas ela é jovem. 56 anos é jovem. Tem que usar sim, porque eu acredito que a senhora não passa o dia todo dentro de casa. Provavelmente vai na rua, compra uma coisinha, então tem que usar. O skincare básico, assim, para a pele, o que é que eu recomendo? Um sabonete que seja específico para lavar o rosto, um hidratante facial e protetor solar. Então, assim, só com isso a gente consegue melhorar muito nossa pele. Não precisa de uma gama de produtos, até porque a maioria das pessoas não tem paciência de ficar passando creme. Então, o básico que funciona, lavar o rosto, hidratar e protetor. Se for escolher protetor solar. Doutora, a senhora está falando aí sobre o acúmulo de sol, né, durante muito tempo. Por que depois de uma certa idade a gente fica como se estivesse intolerante mesmo ao sol? Eu estou falando por mim, assim, eu fui uma pessoa que frequentei muito a praia, né? E mais de um tempo para cá eu não aguento ficar 10 minutos, eu vou ficar um pouquinho e não aguento. Disposição direta. Disposição direta. Isso é normal? Acontece mesmo? Querendo ou não, é o processo de senescência, né? De envelhecimento das nossas células. Então, a gente não consegue mais, o corpo não consegue mais proteger como protegia antes. E também eu acredito que seja pelo acesso à informação que a gente tem hoje. Então, assim, a gente sabe que faz mal, entendeu? Então, acaba que a gente fica mais intolerante àquilo. Eu acredito que seja mais pelo acesso à informação em si. A gente sabe que aquilo é prejudicial, mas novo a gente não liga muito para isso, né? Justamente, do que pela irritação de estar no sol, sabe? Aqui mesmo, quando a gente sai, né, no sol de meio-dia, a gente fica aqui, o sol tá doendo, sombras. O sol tá tão quente que tá doendo, né? O que a gente Ninguém aguenta mais. E assim, a gente tem que lembrar que estamos no dezembro laranja, né? Então é um mês de consciência sobre câncer de pele. E aí, o principal fator de risco para câncer de pele é a exposição solar. Então, como é que a gente previne? Protetor solar. Então, se for uma mensagem para levar para casa, é usar o protetor e evitar essas longas exposições. Doutora, mas tem a questão da vitamina D, né? Tem muita gente que se questiona quanto tempo teria que ter exposição, se o protetor evita ou não a absorção de vitamina D, ou se o melhor seria suplementar a vitamina D. 5 minutos por dia já é o suficiente para a gente conseguir sintetizar a vitamina D. Como a gente tem a pele com muita melanina naturalmente, por sermos do Nordeste, acaba que a gente não sintetiza nem transforma tanto. Então, o ideal é suplementar. Hoje em dia, a maioria dos meus pacientes no consultório tem hipovitaminose D. Então, eu tenho que repor para 90% dos pacientes. Eu me assusto quando eu pego um paciente que a vitamina D está normal. Aí eu pergunto disso, aí ele responde que
estava suplementando. Então, a maioria dos pacientes do Nordeste, sim, do brasileiro, tende a ter hipovitaminose D porque a gente já tem essa proteção natural. Então, 5 minutinhos é o suficiente. Agora a gente falou aí sobre o skincare, né? Para quem usa redes sociais, a gente é bombardeado o tempo todo com uma série de produtos, né? O hidratante, o protetor, a área dos olhos, né? A zona T, onde tem óleo, onde não tem, enfim. Qual deve ser o primeiro produto, né? A senhora até falou aí para a dona Luzinete, né? Passou o sabonete, ou o protetor, ou o hidratante. Mas o que deve ir direto em contato com a nossa pele? Hidratante primeiro ou protetor primeiro? É essa a ordem. Lava o rosto, enxuga, hidratante e protetor. Sempre. Manhã e à noite, lava o rosto e hidratante. É o básico que funciona para a maioria. Se tiver alguma condição de pele, a gente tem que tratar. Por exemplo, o melasma, eu não vou fazer só hidratante e só o protetor. O protetor é o principal. Até 60% do melasma vai clarear só com protetor. Mas eu preciso entrar com clareador, às vezes eu preciso entrar com clareador oral. Se tiver um outro produto para passar, um ácido, alguma coisa, tem que ser... Depois do hidratante. Principalmente ácido, porque antes a gente passava muito, lavava o rosto, passava o ácido e ia dormir. Hoje a gente viu que fazendo primeiro o hidratante, a gente cria uma camada de proteção na nossa pele, então o ácido não agride tanto. Se no outro dia sua pele amanheceu ressecada por conta do ácido, não hidratou direito. Então, para o ácido, hidrata e volta a usar o ácido. Doutora, só para a gente aproveitar a reta final aqui, falar um pouco sobre proteção para os cabelos nesse sol intenso. Então, a gente tem hoje muitos produtos que tanto tem protetor solar, quanto protegem o fio do dano térmico. A gente vê que tem muito protetor térmico, principalmente mulher que escova muito o cabelo, adoro. Eu mesmo vivo com protetor térmico no cabelo. Tanto é que até, assim, quando eu não escovo o cabelo, eu coloco um protetor térmico porque a gente vive num canto quente. Então, acaba que esse dano vai acontecer no fio. A gente teve um lançamento da Dermage maravilhoso. Ele é um spray capilar, que ele tanto tem protetor solar, então dá pra ir direto no couro cabeludo, dá pra ir no rosto, dá pra ir no corpo, quanto ele protege o fio com proteção térmica. Então dá pra você usar ele, escovar o cabelo e ir pra praia, por exemplo. É maravilhoso. Eu indico usar protetores térmicos. Se tiver proteção solar no seu protetor térmico, melhor ainda. E o ideal seria esse protetor solar capilar, que é esse da Dermage, que ele tem, que a gente chama de KPF 50, que é correspondente ao FPS. E aí coloca, quando for tomar um banho de mar ou de piscina, Reaplica. dá uma reforçada, né? Isso. Pronto. Ótimo. Muito bom. Doutora Esté Santana, dermatologista, muito obrigada pela sua presença. É uma conversa bem esclarecedora, porque são tantas informações que a gente recebe, que quando a gente tem um profissional assim, a gente aproveita para tirar todas as dúvidas. Muito bacana. Eu Obrigado, que agradeço doutora. o convite. E aí, feliz se ano protejam. novo. Feliz ano novo e boas festas para vocês. Muito A bom. senhora também, muito obrigado. Obrigada. Vamos? Vamos que ela já está aí. Aline Souza. E o Vai pedir o quê?